Então, pessoal, vamos lá, vamos resolver alguns exercícios, tá, da própria apostila de vocês. Vamos começar pelo exercício 1, que é o exercício de assimilação. Ele fala assim: o físico italiano Galileu Galilei realizou vários trabalhos fundamentais para o surgimento da nova física. Dentre eles, destacamos o estudo da queda dos corpos, sobre o qual ele fez várias experiências, com o objetivo de estudar as leis do movimento dos corpos em queda. A respeito dessas experiências, analise as proposições a seguir, desprezando o efeito do ar. Então, desconsidere a resistência do ar, é a situação perfeita. 1. A aceleração do corpo era a mesma para todos os corpos, verdadeira, independente do corpo ser bitelão, grandão ou pequenininho, ele vai ter sempre a mesma aceleração. 2. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo no mesmo instante que o mais leve, verdadeiro, você está desconsiderando a resistência do ar. 3. Se dois corpos eram soltos juntos, o mais pesado chegava ao solo com velocidade maior que o mais leve. Quando ele falou isso daqui, ó, despreze os efeitos do ar, resistência do ar, essa afirmativa 3 já é incorreta. Ambos os corpos chegam ao solo com o mesmo intervalo de tempo. Então a alternativa correta é a alternativa D. Apenas as proposições 1 e 2 são verdadeiras. Beleza? O exercício 6 também de aperfeiçoamento, ele fala o seguinte: a partir do repouso, então velocidade inicial igual a zero, uma pedra cai verticalmente de uma altura de 45 metros em 3 segundos. A velocidade média da pedra e sua aceleração suposta constante valem, no Sistema Internacional de Unidades, respectivamente. Bom, para calcular a velocidade média, eu preciso apenas dividir o espaço pelo tempo. Ele percorreu um espaço de 45 metros em 3 segundos. 45 dividido por 3, 15 metros por segundo. Independente do corpo, independente do tamanho da massa, a gravidade é sempre a mesma, que é 10 metros por segundo ao quadrado, sentido para baixo. Então, como ele quer a velocidade média e a sua aceleração, é a alternativa B. Velocidade média 15 e aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Tranquilo, exercício de boa. Agora vem o exercício 7. Ele fala assim: um gato é maldosamente abandonado do alto de um prédio. Velocidade inicial zero. Né? Ele foi abandonado. Velocidade inicial zero. Ele foi abandonado. Velocidade inicial zero. Beleza? Se o bichano cai em queda livre e demora exatamente 3 segundos para se esborrachar no chão, nossa, que maldade. Qual a altura do prédio? Ele quer que você encontre o ΔS. Ele te deu o tempo e ele falou que é para usar a gravidade 9,8, porém usaremos 10, nós somos do contra, tá? Porque vai ter um valor aproximado, tá? Para você não ficar demorando fazendo tempo, demorando para fazer as continhas. ΔS é igual a V0T mais GT ao quadrado dividido por 2. Renan, por que o G é positivo aqui? Porque ele está caindo, tudo bem? Se ele estivesse subindo, seria negativo. Velocidade inicial 0, tempo de 3 segundos. 0 vezes 3 dá 0. A gravidade 10, o tempo é 3 ao quadrado dividido por 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 10, 90, dividido por 2, 45. Então o deslocamento realizado por ele foi de 45 metros, porém como a aceleração é 9,8, o valor mais aproximado é a alternativa D, 44,1 metros. Beleza, pessoal? Tranquilo, exercício de aplicação. Então vamos lá. O próximo exercício é o exercício 10. Ele fala assim: um objeto é lançado verticalmente para cima, de uma base com velocidade de 30 metros por segundo. Não tem o termo V0, porém essa é a velocidade inicial. Ele saiu, ele foi lançado verticalmente para cima. Quando um objeto é lançado verticalmente para cima, a gravidade é negativa, é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ele tem que ter uma velocidade inicial e quando ele chega no ponto mais alto, ele para. Ou seja, a velocidade final é zero. Desprezando-se a resistência do ar, determina o tempo que o objeto leva para voltar à base do qual for lançado. Cuidado com esse tipo de exercício. Você quer saber o tempo que ele leva para voltar à base. Ele não quer saber o tempo que ele demora apenas para subir. Bom, V é igual a V0 menos GT. Tá? Já colocou negativo aqui porque ele está sendo lançado para cima. Velocidade final é a velocidade quando chega no ponto mais alto, 0, parou. Velocidade inicial, 30, velocidade de lançamento, menos 10, que é da gravidade, vezes o tempo t. Menos 10t passa para o outro lado, positivo. 30 dividido por 10, 3 segundos. Ou seja, ele demora 3 segundos para subir. Como existe uma certa simetria, ele demora 3 segundos para descer. 3 para subir, 3 para descer. O tempo total de
deslocamento foi de 6 segundos, alternativa D. Vocês viram que é exercício bem tranquilo, exercício de aplicação, ponto, papai, já era. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Vamos agora então para o exercício 13, de aprofundamento. É um exercício um pouquinho mais complicado, só que ele tem um detalhezinho importante. Ele fala assim: 2 tocos de vela caem da janela de um apartamento bem alto. Se ele cai, a velocidade inicial é 0, por isso que eu até eliminei os termos aqui V0. O intervalo de tempo entre a queda de um e de outro é de 1 segundo. Considere que eles estão em queda livre vertical, que a velocidade inicial é nula e que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Quando o segundo toco de vela completar 1 segundo de queda, a distância entre eles em metros será igual. Tenho 2 tocos de vela, um cai, depois de 1 segundo eu derrubo o outro. Aí ele fala assim, depois de 1 segundo que esse daqui caiu, qual vai ser a distância entre eles? Vamos calcular primeiro, o último a cair. Então ele caiu no intervalo de tempo de quanto? Que ele quer analisar o deslocamento? 1 segundo. Delta S1, gravidade 10, tempo de 1 segundo ao quadrado. Eu encontro um delta S de 5 metros. O último a cair. Então vamos pensar o seguinte, em 1 segundo, esse último toco a cair, ele percorreu uma distância de 5 metros. Pessoal, pensa o seguinte, ele demorou 1 segundo para cair. Então esse que já tinha caído, ele percorreu uma certa distância em 1 segundo, mais o outro segundo de queda. Então vamos pensar assim, ele está no ar no intervalo de tempo de 2 segundos. Um da diferença e um do outro que ficou esperando para cair. Delta S2 é igual a gravidade, que é 10, o tempo, que é 2, 2 ao quadrado dividido por 2. 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 10 dá 40, dividido por 2 dá 20. Vamos pensar o seguinte, o último a cair, ele percorreu uma distância, durante um tempo de 1 segundo, ele percorreu uma distância de 5 metros. O segundo foi o tempo de 1 segundo esperando, que o outro esperou, mais um de deslocamento lá do último. Então foram 2 segundos. Então ele percorreu uma distância de 20 metros. Então vamos pensar, um está na posição de 5, o outro está na posição de 20. A diferença de distância entre eles é de 15 metros. Alternativa C. Tudo bem? Exercício 15. O exercício 15 ele fala o seguinte para a gente. Um jogador de basquetebol consegue dar um grande impulso ao saltar e seus pés atingem a altura de 1,25 metros. A aceleração da gravidade no local tem valor de 10 metros por segundo. O tempo que o jogador fica no ar aproximadamente priprimeiro precisa saber a velocidade. Se ele se jogou, ele lançou, ele subiu, ele precisa ter uma certa velocidade inicial. Quando ele pula, ele chega no ponto mais alto e ele para, tudo bem? Ele para, então a velocidade final é 0 e a gravidade negativa porque ele está subindo. Velocidade final 0, então vamos usar o Torricelli, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado menos 2g delta s. Velocidade final 0 ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado é que eu quero encontrar, menos 2 vezes a gravidade que é 10, vezes o delta s que é 1,25. 2 vezes 10, 20, 20 vezes 1,25, 25. Negativo, passo para o outro lado positivo, inverti os termos lá bonitinho. Ao quadrado, tira a raiz de 25 é 5 metros por segundo. Então essa é a velocidade inicial com que ele saltou. Mas eu quero encontrar o tempo que ele fica no ar. Então o tempo para subir e o tempo para descer. V que é igual a V0, menos porque ele está saltando, tá? Ele está subindo, vezes T. Velocidade final, quando ele chega no ponto mais alto, é 0. Velocidade inicial, 5. Menos a gravidade, que é 10, vezes o tempo T. Menos 10t passa para o outro lado, mais 10t. 5 dividido por 10, 0,5. Então ele demora 0,5 segundos para subir, mais 0,5 segundos para descer, completando um tempo total de 1 segundo. Esse é o tempo que ele fica no ar, que é a nossa resposta alternativa A. Beleza, pessoal? Tranquilo? Último exercício da aula de hoje, exercício 19, discursivo. Ele fala assim: um paraquedista radical pretende atingir a velocidade do som. Para isso, seu plano é saltar de um balão estacionário na alta atmosfera, equipado com roupas pressurizadas. Como nessa altura o ar é muito rarefeito, a força de resistência do ar é desprezível. Suponha que a velocidade inicial do paraquedista em relação ao balão seja nula e que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade do som nessa altitude é de 300 metros por segundo. Calcule.
Em quanto tempo ele atinge a velocidade do som? Bom, ele quer atingir a velocidade do som. A velocidade do som é de 300 metros por segundo. Se ele saltou, a sua velocidade inicial é 0. A gravidade é 10, positivo porque ele está descendo. 300, velocidade inicial 0, mais a gravidade que é 10 vezes t. T igual a 300 dividido por 10, t igual a 30 segundos. Esse é o tempo que ele vai ficar no ar para atingir essa velocidade de 300. Tudo bem? E ele quer saber também, na alternativa B, a distância percorrida nesse intervalo de tempo. Nosso ΔS é igual a gt ao quadrado dividido por 2. Não coloquei o V0t porque o V0, a velocidade inicial é 0, não vai fazer diferença nenhuma aí para a gente. Gravidade 10, positiva, porque ele está descendo. Tempo 30 ao quadrado dividido por 2. Ele vai ter que percorrer uma distância de 4.500 metros para atingir essa velocidade de 300 metros por segundo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, pessoal, fica a dica aí. Façam os outros exercícios, tá? Dessa unidade. Façam mesmo de verdade, não fica só olhando no gabarito. Tentem fazer, ver quais são as dúvidas. Qualquer dúvida aí, pode me mandar e-mail, pode entrar em contato que eu ajudo vocês. Beleza, pessoal? Um abraço, boa semana para vocês e até a próxima aula.